Meu nome é Joyce Somense e eu gostaria de compartilhar com vocês uma meditação na Palavra do Senhor. E ela se encontra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 29. E diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Esses apenas 2 versículos nós podemos meditar em profundidade acerca de tudo que Deus deixou para nós sobre entendimento, sobre conhecimento, sobre vivência do que é o Evangelho. Ele resumiu toda a Bíblia, tudo que nós podemos entender de Evangelho nesses 2 versículos. E é sobre eles que eu gostaria de meditar com você. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o que isso implica? É o que eu gostaria de falar. Que amar a Deus sobre todas as coisas é amar o Senhor além de tudo que existe, de tudo que foi criado. O nosso amor tem que ser em primeiro lugar para Deus. Nada nesse mundo pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro sobre tudo. É como se nós fizéssemos um trono no nosso coração e pedíssemos para Deus sentar sobre este trono e entronizá-lo. Isso significa entronizar o Senhor dentro de nós, na nossa vida, que Ele seja o primeiro, que Ele seja o Rei, que Ele seja entronizado nas nossas vidas. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. De todo o nosso coração. A Bíblia fala, não é amar a Deus de qualquer maneira. Deus, ele mostra o jeito que Ele precisa ser adorado, que Ele precisa ser amado. Nós não podemos amar a Deus de qualquer maneira. Ele deixou tudo escrito, tudo ensinado, aquilo que nós precisamos saber acerca dele. Até mesmo de como amá-lo, como demonstrar esse amor. E ele diz o primeiro tópico, de todo o seu coração, que o que é mais importante na sua vida? A quem você dedica tudo que você tem, acima de tudo. De todo o nosso coração, significa que não há nada nessa terra que possa ser maior do que Deus na nossa vida. Nem mesmo os nossos filhos. Nada pode ser maior do que o Senhor. Tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus em nossas vidas, nós tiramos o lugar do Senhor, deste trono em nós, e colocamos acima de Deus. E Deus não se agrada disso, porque esse primeiro mandamento significa isso, colocar o Senhor acima de todas as coisas e amá-lo de todo o nosso coração. Então nada pode ocupar o lugar de Deus, nem mesmo a nossa família, os nossos filhos, nós mesmos, as nossas vaidades, aquilo que temos. Pessoas colocam coisas tão pequenas, coisas às vezes tão bobas na frente do Senhor, colocam a sua aparência, as coisas que possuem. E como eu falei, até mesmo os seus filhos, a sua família, nada disso pode tomar o lugar do Senhor. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos deu. E na mão do Senhor está o poder da vida e da morte. Se nós colocamos até os nossos filhos na frente do Senhor, e se acaso eles vierem a perecer, o que será de nós?
Não é mesmo? Nós não temos o controle das coisas em nossas mãos, então o controle está na mão do Senhor. E quando nós deixamos a nossa vida e colocamos, amamos a Deus de todo o nosso coração, com isso nós declaramos que Deus está no controle e Ele que cuida de nós, cuida até mesmo do nosso coração. Quantas pessoas perderam familiares, entes queridos, as pessoas mais importantes das suas vidas nessa pandemia, né? São as famílias assoladas pela morte. E o que será dessas pessoas se Deus não estiver entronizado, se elas não amarem ao Senhor de todo o coração? A esperança se vai, os corações ficam como uma terra seca, sem esperança. Por isso Deus nos manda amá-lo de todo o coração. E ele continua o versículo dizendo, de toda a sua alma. O que é a alma? Na nossa alma, a alma é o lugar onde reside as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade. Isso é a nossa alma, é o que nos move, é o que nos comove. Isso é a nossa alma. É o resumo da nossa emoção. O que nos impulsiona, o que nos comove, o que nos faz chorar, aquilo que mexe com a gente é a nossa alma. E Deus nos manda na sua palavra, o primeiro mandamento é amar o Senhor com toda a nossa alma. Nós temos que pegar todas as nossas emoções, com toda a nossa emoção, amar o Senhor. Não é só amar racionalmente, frio, um amor frio, um amor de boca, um amor sem sensibilidade. Não, Deus manda que amemos a Ele de toda a nossa alma, pegar as nossas emoções e levar ao Senhor, colocá-las amando a Deus, amar a Deus com toda a nossa alma. Quando nós temos as emoções não tratadas, ou precisamos de algum conserto na área emocional, Deus nos manda, ame ao Senhor de toda a sua alma e Ele vai vir e vai cuidar dessas feridas, daquilo que nos atormenta, daquilo que tira a nossa paz. É porque está faltando forças para amar o Senhor. É uma entrega total, de todo o coração, de toda a alma. Nós temos que suspirar pelo Senhor. Nós temos que nos emocionar quando formos encontrar com Ele, quando formos ler a Bíblia, quando entrarmos em oração, quando nos dirigimos à casa do Senhor. Isso tem que ser de coração e de alma, de emoção. Esses dias eu fiz uma comparação para uma pessoa, falando assim que é quando nós conhecemos o nosso namorado, aquele para quem nós entregamos o nosso coração. Se você já teve essa experiência, você vai entender. Quando você ia se encontrar com o seu amado, você tomava banho, você se arrumava, você passava um perfume, você ficava ansioso, não via a hora de chegar aquela pessoa para você ali passar aquele momento de mão dada, aquele frio na barriga, aquela emoção. E a comparação é mais ou menos a mesma. Nós temos que amar o Senhor com esses sentimentos também, de toda a nossa alma, com todo o nosso cuidado, com toda a nossa... E não é só para ir à igreja, é todo o tempo. Que seja um amor verdadeiro, um amor comovente. E ele continua: amar a Deus de todo o teu entendimento. Entendimento, o que é entendimento? Entendimento é o nosso intelecto, a nossa fé. Ela não tem que ser baseada apenas nas emoções. Amar a Deus somente com a alma e com o coração, ele chega até certo ponto. E se nós não sustentarmos o amor a Deus com conhecimento e com entendimento, esse amor emocional ele se esfria em algum momento, se nós não sustentarmos o conhecimento com o conhecimento do Senhor. A Bíblia diz, lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, a seguinte afirmação: que o meu povo perece por falta de conhecimento. O que é perecer? O povo se perde,
o povo se corrompe, o povo se desgarra, passa a não conhecer o Senhor por falta de procurar conhecê-lo, de buscar esse entendimento. Então a Bíblia nos diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, com a nossa razão, com a nossa inteligência. E como que nós amamos a Deus com o nosso entendimento? É buscando conhecê-lo através da sua palavra. Ele já deixou tudo revelado, de Gênesis a Apocalipse, tudo que nós precisamos saber. Tem muitas coisas que ainda nós não conseguimos entender com a nossa mente racional e limitada. Mas tudo que Deus quer se apresentar para nós, aquilo que nós precisamos saber, Ele já deixou tudo direcionado e escrito aqui para nós. É como se fosse um manual de entendimento, de conhecimento do Senhor. A palavra de Deus, ela é o próprio Jesus revelado nessas páginas. Quando nós abrimos a Bíblia e procuramos conhecer, estudar, entender, não só emocionalmente, mas racionalmente, intelectualmente, o Senhor, Ele se revela a nós através da sua palavra. Ele é a própria palavra. A própria Bíblia é o Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, quase completo, descreve que Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Em algumas versões fala, eu sou a palavra, eu sou o verbo. E então Ele é a própria Bíblia. Todas as páginas da Bíblia você vai encontrar o Senhor, porque Ele se apresenta a nós através da sua palavra. Então a Bíblia diz, ame ao Senhor com todo o seu entendimento. Amar a Deus com entendimento. Deus não quer ninguém estúpido, ninguém, uma fé cega, não. Deus não quer ninguém cego, Ele quer que nós sejamos esclarecidos, porque Ele se deixa conhecer, Ele se mostra. Então nós precisamos entender o Senhor e não perecermos por falta de conhecimento, porque a Bíblia já nos deixou essas verdades reveladas. E o amor, ele não é um sentimento, né? Muitas pessoas são enganadas achando que o amor ele precisa ser sentido, ou ele é todo o tempo aquela emoção, como eu descrevi. Não, o amor é algo prático. O amor é uma decisão. Eu decido amar a Deus. Eu decido o amor é a própria pessoa de Deus. Deus é amor. Ele amou, Ele se revelou. Então eu decido amar o Senhor. É uma decisão. Custe o que custar, haja o que houver, mesmo que eu tenha que perder a minha vida, mesmo que acontecer, eu decido amar o Senhor. Eu decido amar a Deus. Porque quando eu começo a conhecer o Senhor e vejo quem Ele é impossível não amarmos o Senhor. Ele é perfeito, Ele nunca nos decepciona, Ele não nos abandona. E a expressão máxima do nosso amor a Deus é quando nós obedecemos os seus mandamentos. Esses mesmos mandamentos que acabamos de ler, né? Sobre amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Quando obedecemos esse mandamento, e o próximo é a nossa expressão máxima de amor ao Senhor. Não vamos deixar que nada tome o lugar do Senhor. Obedeça a esse mandamento. Se tem alguma coisa na sua vida que tem ocupado o lugar de Deus, isso tem tirado a sua paz, tem tirado o seu propósito de existência, abandone isso. É como se fosse uma idolatria. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus é uma idolatria. Nada pode ocupar o trono do Senhor em nossas vidas. Então, se desfaça disso hoje mesmo e coloque o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo em sua vida, para que Ele possa reinar e que você possa expressar o máximo de obediência a Deus, de amor a Deus. E por que devemos amar a Deus? Porque Ele nos criou para nos amar e para que nós o amemos. Nós fomos criados para amar e receber o amor de Deus. Muitas pessoas, elas não têm a realidade de amor, não são amadas, não foram amadas dentro das suas casas, dentro das suas famílias.
vivem em constante conflitos, nem sabem o que é amor. Mas eu te digo hoje que você pode abrir a sua Bíblia e saber que há um Deus que te ama e que te criou para que você fosse amado e para que você o amasse. Foi para isso que Deus nos criou. Ele colocou os seres humanos sobre essa terra para nos amar e para que nós o amemos. Então, quando nós vivemos nessa prática, nós realmente somos felizes porque entendemos o objetivo da nossa criação, o objetivo por que nós estamos aqui sobre esta terra. E não há nada que seja melhor do que isso, amar a Deus e receber esse amor. Porque com certeza Ele nos ama. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Lá no capítulo de Gênesis, no livro de Gênesis, que descreve a criação do homem, de toda a terra, como Deus nos criou. Muitas pessoas não acreditam que foram criadas por um Deus, procuram tantas teorias, que até essas teorias você precisa de muita fé para acreditar nelas. E talvez até a mesma fé que você precise para acreditar num Criador. E nós cremos que foi o Senhor que nos criou. E Ele colocou aí dentro de nós a sua essência. Eu sempre costumo falar que Deus criou toda a terra com a sua palavra. Ele disse, haja luz, e a luz passou a existir. Haja os animais, eles passaram a existir. A terra, as águas, as estrelas, a lua, tudo foi formado com a palavra do Senhor. Mas o homem, olha como nós somos especiais para o Senhor. Deus não falou, haja o homem, não. Ele pegou o pó da terra, ele pegou um barro e amassou com a própria mão dele. Ele formou um bonequinho, né, que eu falo para as crianças. Formou um bonequinho de barro. E mais do que isso, ele soprou o seu espírito dentro deste bonequinho de barro, e esse espírito dentro deste barro passou a ser um homem, uma alma vivente. Esse é o amor de Deus, Ele nos formou com as suas próprias mãos. Nós fomos criados com a essência de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados com a essência de Deus. O sopro do Espírito está dentro de nós, dentro do homem. Por isso nós somos especiais e somos amados pelo Senhor. E mais, mesmo quando o homem virou as costas para Deus através do pecado, não obedecendo, não querendo seguir os princípios de Deus, daquela criação de amor e de semelhança com o Criador, o homem pecou e se voltou contra Deus. Deus ainda assim não se voltou contra o homem, não. Deus nunca nos abandonou, jamais. Desde que o homem pecou, havia uma promessa. Deus prometeu um filho, prometeu um salvador, prometeu alguém que nos reconciliasse com o Pai e nunca nos deixou à mercê dos nossos pecados. Não. Essa é a expressão do amor de Deus. Ele nos criou com a sua essência, nos formou a sua imagem, a sua semelhança e ainda não nos deixou à mercê dos nossos pecados. Ele deu o seu Filho. Aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a expressão máxima do amor de Deus. Ele não nos deixou abandonado, mesmo quando nós merecíamos, por rejeitarmos o seu amor. E até hoje, não foi só lá na criação que o homem rejeitou o amor de Deus. Até hoje nós continuamos, quando nós viramos as costas para Deus, preferimos amar mais a nós mesmos, a nossa vida, a nossa sabedoria interna e não nos desapegamos dessas coisas para receber o conhecimento do Senhor. Nós estamos dizendo para Deus, eu não preciso de Ti, e rejeitando esse amor que Ele tem por nós. Não é uma coisa lá da antiguidade, ela se manifesta durante todos os tempos e até hoje o mundo continua assim, virando as costas para este amor. Pois então, o segundo mandamento é semelhante ao primeiro, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele manda amar o próximo como a nós mesmos.
Então o mandamento é que nós amemos a nós mesmos, esse é o mandamento. Não é colocar o ego em ação e se considerar melhor ou acima das pessoas. Amar a nós mesmos significa ter atitudes de autorresponsabilidade. Nós precisamos ser maduros, deixar de ser meninos, tratar a nossa existência com responsabilidade. Desde que nós pisamos sobre essa terra, nós temos uma responsabilidade conosco mesmo, com Deus e com as pessoas. Então, amar a nós mesmos significa cuidar das nossas atitudes, aquilo que nós fazemos para com a nossa vida, cuidarmos de nós, se olhar no espelho e enxergar a imagem e semelhança da qual nós fomos criados. Quando nós não nos amamos, quando nós nos torturamos, quando nós fazemos coisas que agridem o nosso ser, sabe o que nós estamos declarando? Que nós somos maiores do que Deus. Porque se Deus nos amou, se Ele nos ama, eu também tenho que me amar. E se eu não me amo, eu estou dizendo que eu sou melhor do que Deus. Porque se Ele me ama, eu também tenho que me amar. E tratar a mim mesmo com responsabilidade. Quando nós fazemos coisas que prejudicam, nossas decisões que nos prejudicam, quando nós vivemos em preguiça, em falta de amor, as nossas escolhas, até mesmo os alimentos que nós escolhemos para nos nutrir, o nosso estilo de vida que nos prejudica, ele tem que ser revisto, porque nós temos que pensar que em nós temos que nos amar com esse amor. Quando nós não nos amamos e fazemos coisas que nos prejudicam, nós estamos pecando. E Deus nos manda olharmos no espelho e enxergarmos a imagem e semelhança de Deus. Quando nós vemos o Senhor em nós mesmos, nós temos que cuidar de nós, para que o Senhor seja aperfeiçoado em nossas vidas. A nossa existência é muito curta sobre esta terra. A vida é efêmera. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24, diz que a vida é como um sopro, ela passa muito rápido. E cada atitude que tomamos dia após dia, ela tem que ser vivida de maneira que reflita o amor que nós temos pelo Senhor e por nós mesmos e para o próximo. São os dois mandamentos que resumem todo o Evangelho. Então, que sejamos responsáveis pela nossa existência, pelas nossas atitudes, porque elas vão ser requeridas de nós. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, diz que tudo que nós fazemos debaixo da terra um dia será revelado e nós seremos responsabilizados pelas nossas atitudes. Nada ficará oculto e nós receberemos a nossa recompensa de acordo com essas atitudes. Então nós temos que pensar a maneira com que nós estamos vivendo. Não podemos viver de qualquer maneira. Não pense que o que você faz, até mesmo no oculto, não está sendo prejudicial. Tem muitas coisas que as pessoas fazem no oculto que prejudicam elas mesmas. Pensamentos, quando você se afoga em pensamentos, em trevas, em coisas que ninguém vê, mas que está ali dentro do seu coração, você está se afundando, você está se degradando. E isso configura falta de amor, amor próprio. Você tem que abandonar essas coisas e passar a enxergar Deus em você, a imagem do Senhor. Olha só que coisa mais maravilhosa, que tremendo é isso. Nós precisamos nos amar, nos cuidar, para que nós produzamos frutos, até mesmo na nossa velhice. Se enquanto somos jovens, nós não nos cuidamos e nos tratamos com desamor, fazemos tudo que nos prejudica, nós não teremos força lá na frente para viver como o Senhor se agrada ou como nós poderíamos produzir para esta terra. E o que implica amar o próximo como a nós mesmos? Se nós nos amamos, cuidamos de nós devemos amar o próximo dessa mesma maneira. Aquilo que você deseja para você, você deseja para o próximo. Há uma frase de efeito que nós devemos ensinar até mesmo para os nossos filhos, para que eles sejam afirmados, é a seguinte: eu não sou melhor que ninguém e ninguém é melhor do que eu.
Então nós devemos ser nivelados nesse mesmo sentimento. Eu não sou melhor que ninguém, mas ninguém é melhor do que eu. Então eu tenho que amar as pessoas da mesma maneira com que eu amo a mim mesmo. Se eu desejo me alimentar e vejo alguém sem alimentos, eu tenho que desejar que aquela pessoa tenha alimentos e ajudá-la. São coisas assim, o que eu desejo para a minha carne, como eu trato a minha carne, eu trato o meu próximo. E quem é o meu próximo? Aquele que precisar de mim ao meu redor. Qualquer pessoa que precisar da nossa existência, nós temos que estar prontos para amá-los, para suportá-los, para enxergar como o Senhor enxerga. Muitas vezes as pessoas estão afogadas na imensidão do pecado e nós julgamos as pessoas ao invés de enxergá-las com os olhos de Deus. Nós temos que enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Nós não devemos sentar no trono que é de Deus e julgar as pessoas. Por isso que a Bíblia é bem clara, a Bíblia é muito inteligente ao dizer: amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu sou pecador, se eu sou falha, da mesma maneira o próximo é também. Então, eu não tenho o direito de julgar as pessoas pelo que elas são. Porque muitas vezes o que motiva, a gente nem sabe o que motiva a pessoa a fazer aquilo que ela está fazendo. Então, o nosso amor, ele não se resume a nós mesmos. O nosso amor tem que incendiar o nosso meio. Senão, se fosse um amor próprio somente, ele seria ego, seria egoísmo. Mas que ele seja uma fonte inesgotável. A Bíblia nos manda que nós tenhamos essa fonte inesgotável de amor pelo próximo, assim como nós temos por nós mesmos. E ele é um amor responsivo. Eu tenho que tratar as pessoas com responsabilidade. As coisas que eu faço, as coisas que eu falo, elas têm que ser pensadas de maneira que eu não estou sozinha neste mundo. Eu tenho que pensar nas pessoas. A maneira com que eu vivo, ela afeta as pessoas ao meu redor. Tanto sendo influência, como palavras que magoam, atitudes que magoam, ou ao contrário, atitudes que espelham, atitudes que engrandecem a vida das pessoas. A maneira como nós vivemos neste mundo afeta as pessoas próximas, às vezes as pessoas distantes. Então nós temos que pensar com este amor, nós temos que amar as pessoas, tomando cuidado com as nossas atitudes e com as nossas palavras. Essas atitudes e essas palavras têm que ser de tal maneira que nós amemos as pessoas. Nós não estamos no mundo sozinhos, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos desse amor. Nós precisamos das pessoas para tudo. Já parou para pensar? Você não vive neste mundo sozinho. Você precisa de pessoas para tudo, absolutamente tudo. Nós precisamos das pessoas. Então é o nosso direito, é o nosso dever amar essas pessoas. Aonde quer que nós formos, não importa se recebemos palavras ruins, caras feias, não importa. Nós temos que amar as pessoas, porque é um mandamento do Senhor. Nós não amamos as pessoas para termos recompensa aqui nesta terra e nem amamos para sermos amados de volta, porque muitas vezes nós não seremos amados de volta. Muitas pessoas, quando estão na imaturidade, na meninice, acham que fazer coisas para as pessoas para receber em troca é o certo, mas não, ou ficam naquela expectativa, eu fiz tal coisa por alguém, eu vou receber em troca. Não, nós devemos amar sem querer nada em troca, amar porque obedecemos ao Senhor, amar como Ele nos ama, Ele não espera nada em troca de nós. E o Senhor nos criou para vivermos com nossos semelhantes, né? Se Deus desejasse que as pessoas estivessem sozinhas, Ele não teria criado uma companheira para o homem que formasse toda a humanidade como nós vemos hoje, né? Estaria o homem sozinho lá, talvez até hoje, né? Então nós devemos amar as pessoas como nós mesmos. Devemos aperfeiçoar a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, a generosidade. Amor ao próximo é doação, nós precisamos nos doar, precisamos sair da nossa zona de conforto.
Tem pessoas que vivem de maneira tão egoísta, ainda mais nos dias de hoje, onde tudo se resume ao celular, às redes sociais. As pessoas pensam que estão próximas, mas estão muito distantes. Não conseguem mais conversar pessoalmente, não conseguem mais entender o que se passa na cabeça das pessoas, não conseguem dar um abraço, dar um sorriso ou estender a mão para alguém que precisa. O mundo tem se tornado muito frio. Jesus falou, né, lá em Mateus capítulo 24, que nos últimos dias o amor de quase todos esfriará. Nós estamos vivendo os últimos dias e todas as coisas têm configurado que estamos próximos dos fins, né? Quando há frutos na árvore, a gente enxerga que a estação está chegando. Então, quando os sinais se manifestam, nós vemos que o fim está próximo. E nós temos visto uma geração tão insensível, que não se importa. E Deus derrama, Ele manda que nós nos importemos sim. Nós devemos nos importar com as pessoas. Devemos aperfeiçoar esse amor. Como a palavra diz, melhor é dar do que receber. Nós só damos aquilo que nós temos. E quão maravilhoso é entendermos isso, que é melhor a gente ter para dar do que receber. Se você tem a oportunidade de dar, se você tem a oportunidade de oferecer alguma coisa a alguém, é sinal que você tem. Porque se você fosse o que estivesse recebendo, é sinal que você não tem. Então é melhor dar do que receber. Sempre deseje dar, ter para ofertar, ter para ajudar aquele que precisa de você. Ter para você e ter para ofertar. Isso é maravilhoso. Isso é o amor de Deus. É o amor com que Ele nos amou e com que Ele nos manda que nós amemos as pessoas. E o próprio Jesus, durante toda a sua caminhada aqui nesta terra, Ele veio para amar, veio para servir, veio para ensinar o caminho da servidão, né? De lavar os pés dos discípulos. Ele nos ensinou que nós devemos servir, que nós estamos aqui para servir. Ele veio servir oferecendo a sua vida em resgate dos nossos pecados. Então Ele veio se entregar, Ele veio oferecer o supremo amor, Ele veio se entregar, veio se doar por cada um de nós. Ele curou, Ele multiplicou os pães, Ele fez tantas coisas também para nos ensinar que é assim que nós devemos agir, é assim que nós descobrimos o verdadeiro sentido da existência, quando nós amamos a nós mesmos e amamos o nosso próximo como nós mesmos. E a vida é para servir. Tem uma frase também bem conhecida que fala: se você não serve para servir, se você não vive para servir, você não serve para viver. Então a vida é isso, nós estamos aqui para servir as pessoas, para nos doarmos uns pelos outros. E ao nos aproximarmos de Deus, nós descobrimos todo o propósito da existência. Você não vai encontrar o propósito da sua existência longe de Deus, porque Ele nos criou com essa essência. Quando Ele soprou o Espírito dele sobre o homem, Ele estava querendo dizer: a minha essência está em você. E você não vai encontrar essa essência longe de mim. Você não vai encontrar o caminho em nenhum outro lugar, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Ele é a vida. Então, Ele é a nossa essência. Jesus, Ele não é uma religião, Jesus não é uma igreja, Jesus não é nada disso. Jesus é a manifestação, é a pessoa bendita do Senhor, é o amor de Deus, Ele é o próprio amor, Ele é o nosso tudo. Aleluia, Ele que é todo o sentido da existência. E quando nós nos aproximamos dele, nós descobrimos todo o propósito para o qual nós fomos criados. E como nós devemos andar e viver sobre essa curta existência, né? Nossa vida é muito breve. Então, vamos aprender de Deus, vamos aprender do nosso Criador, do nosso Senhor, daquele que nos fez, daquele que nos salvou, como nós devemos conduzir a nossa vida sobre esta terra. E vamos tomar essas atitudes: amar a Deus,
viver a vida com responsabilidade, com sentido e servindo ao próximo.